Você certamente já ouviu falar no Vale do Silício, lugar onde nasceram empresas como a Microsoft, Intel e o Yahoo. O Vale do Silício é um exemplo de um parque tecnológico, o mais bem-sucedido de todos, onde governos e as empresas privadas se unem em prol do desenvolvimento e da inovação de um país. A tecnologia está avançando a cada dia que passa numa velocidade incrível, portanto é natural que muitos países invistam pesadamente para que esse progresso continue. Só que o Brasil possui vários desses parques. Mas por que nós sequer ouvimos falar deles? E o que fazer para trabalhar em um? O mundo evolui e nenhum país gosta de ficar atrás quando o assunto é produção de conhecimento. Para isso, servem os parques tecnológicos, que também podem ser chamados de polos. Os polos de tecnologia são espaços que facilitam a criação de soluções. São centros de produção de vanguarda que reúnem os elementos fundamentais para estruturar e gerar novas ideias, unindo em um só processo a universidade, indústria e o poder público. As universidades fornecem os cérebros, ou seja, profissionais qualificados, pesquisadores e alunos. A indústria traz o capital e o conhecimento comercial. E o governo, as isenções fiscais, os financiamentos, as parcerias público-privadas, os edifícios, etc. É sempre uma ação tripartite com os mais importantes segmentos da sociedade para criar um ambiente inovador e com um propósito final: fazer ciência para que o país se desenvolva com as próprias pernas, não apenas fornecendo commodities, mas também produtos e serviços de grande valor agregado, para que possamos crescer com autonomia. E esse ponto é muito importante. O Estado não deve estar em todos os setores da sociedade, e não é justo o governo usar o dinheiro dos impostos arrecadados de todos os brasileiros, inclusive dos mais pobres, para financiar peças de teatro, filmes ou aumento de salário de funcionários que já ganham mais do que o dobro do que ganha um profissional da iniciativa privada. Isso tudo em detrimento de usar esse dinheiro para investir na melhora das condições de vida de quem realmente não pode pagar por saúde e educação de qualidade, por segurança e pelo acesso à justiça. Tem que haver prioridades, claro, já que não existe dinheiro para tudo. Mas o setor científico deve ser beneficiado, inclusive quando o Estado só está presente em setores estratégicos, porque tecnologia não é apenas desenvolvimento, tecnologia também é competição. Veja bem, quando um país, uma empresa, uma universidade inventa, cria ou descobre alguma coisa, ela registra. Se uma empresa cria um produto e não existe, ela tira a patente daquele produto. Se uma universidade faz uma descoberta, ela tem a propriedade intelectual de tudo que for usado a partir daquele conhecimento. E ele só poderá ser acessado mediante autorização. Se um governo descobre uma solução para um problema mundial, ele está na frente de todos os outros países que ainda não descobriram. Aí ele pode e vai ganhar com isso. Ou seja, o mesmo conhecimento não é produzido inúmeras vezes por países diferentes. Depois que Santos Dumont criou um avião que decola e se sustenta no ar sozinho, ninguém mais fez a mesma invenção, apenas copiou. Depois que a Perry Spencer conseguiu esquentar um alimento sem danificá-lo usando micro-ondas magnéticas, não foi necessário ninguém fazer isso novamente. Tecnologia não é só criar um jeito mais fácil de fazer alguma coisa. Não é só dar acesso às pessoas a coisas que antes eram muito difíceis ou muito caras de se acessar. Tecnologia é estar na frente, é chegar primeiro. E os governos sabem disso. Eles gastam bilhões de dólares em uma forma de obter água potável através da água salgada, de fornecer uma conexão de internet mais segura, mais estável e mais rápida para os seus oficiais militares, para conseguir desenvolver vacinas para as doenças que mais afligem sua população. Deixar exclusivamente para a iniciativa privada bancar esse tipo de investimento pode ser uma decisão muito arriscada, porque o empresário pode não conseguir financiar 10, 20, 30 testes sem sucesso do desenvolvimento de uma medicação. Ele pode ficar sem recursos nesse processo e a pesquisa se perde. Os governos, com a capacidade de financiar as suas dívidas e de rolar os juros dessas dívidas, têm conseguido fazer isso sem o comprometimento de toda a pesquisa. Mesmo em países com um Estado enxuto, como a Alemanha e os Estados Unidos, os governos atuam estrategicamente e investem em ciência, enquanto mantêm uma economia verdadeiramente livre. Localizado no estado da Califórnia, foi lá no Vale do Silício que surgiram grandes empresas inovadoras como Apple, Facebook, Google, Netflix e tantas outras que são algumas das empresas mais lucrativas da atualidade, valendo trilhões de dólares. Segundo uma pesquisa da CB Insights, uma companhia privada especialista em análise de negócios e inteligência de mercado,
As empresas daquela região acumularam mais de 140 bilhões de dólares em investimentos e foram fechados mais de 12 mil negócios entre abril de 2021 e abril de 2022. Mas o Vale do Silício não é o único parque do mundo. Existem vários outros espalhados por aí, inclusive alguns mais perto do que você imagina. Quer ver? Pequim abriga o segundo maior polo de tecnologia do planeta, ainda segundo a CB Insight, que também afirma que a capital da China tem potencial para se tornar o maior parque do mundo. Ele recebeu investimentos de 72 bilhões de dólares em 2019 e realizou mais de 5 mil negócios no mesmo ano. Na terceira colocação, no ranking dos maiores parques, os Estados Unidos voltam à cena com a cidade de Nova York, que captou 39 bilhões de dólares. Além disso, o polo nova-iorquino teve 13 empresas que alcançaram o valuation de 1 bilhão no mesmo ano. Os Estados Unidos e a China são, respectivamente, as duas maiores economias do mundo. E a China disputa pelo primeiro lugar com os Estados Unidos também em relação aos parques. Xangai é o quarto maior polo de tecnologia do mundo. Assim, no tabuleiro mundial, os americanos têm o primeiro e o terceiro maiores polos, enquanto os chineses ficam com o segundo e o quarto maiores. Depois de Xangai, os polos que ocupam a quinta e a sexta posição saem dessa rivalidade, porque em seguida vem Tel Aviv, a segunda maior cidade de Israel, e Estocolmo, capital da Suécia, que fica com a sexta posição. Uma empresa sueca que é um ótimo exemplo do que o polo produz é o Spotify, maior plataforma de streaming de música do mundo. E finalmente chegamos onde queríamos, porque o sétimo maior parque tecnológico do mundo está localizado em São José dos Campos, que alcançou 8 mega rodadas de investimento desde 2014. Então, respondendo à primeira pergunta do vídeo, sim, o Brasil tem parques de tecnologia, e vários, que estão espalhados pelo país, em todas as regiões. O brasileiro só não os conhece porque a ciência aqui é muito desvalorizada, é tida como coisa da elite. Além desse tipo de mentalidade, sobre a qual eu já falei em muitos outros vídeos, nós também não damos crédito para o que é mediano. Enquanto toda a Europa cresce e se desenvolve com parques de pequeno e médio porte na produção de ciência, nós sequer reconhecemos os nossos, porque eles não são como o Vale do Silício. Então, eles simplesmente não contam, não merecem nossa atenção. Além de São Paulo, os outros parques mais importantes do país estão em Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. A história dos parques de tecnologia no Brasil começou há algumas décadas. Desde 1990, estamos investindo na formação desses espaços, para aumentar a competitividade da nossa indústria e serviços no mercado mundial. Em abril de 2021, estavam vinculadas aos mais de 80 parques em operação no Brasil, quase 2.000 empresas e organizações. E no período de 2013 a 2021, houve um aumento de 325% no número de empresas vinculadas aos parques no Brasil, mostrando como são importantes esses ambientes de inovação para a criação de empresas de base inovadora. Tem inclusive uma estimativa de que em 2019, as 2.000 empresas vinculadas aos 55 parques em operação naquele ano geraram um faturamento 3,7 bilhões de reais, pagaram 194 milhões de reais em impostos e empregaram mais de 43 mil pessoas. Mas seria muito injusto comparar os parques brasileiros com os americanos e chineses. O Vale do Silício, por exemplo, onde nasceram o Google, a Apple e o Facebook, e emprega mais de 1,5 milhão de pessoas, foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu uma quantidade absurda de investimentos, fruto do que os Estados Unidos recebiam pela venda de material bélico. Eles usavam parte desse dinheiro para reinvestir em novas tecnologias de guerra e lucrar ainda mais. Aqui, a média de idade dos parques é de apenas 7 anos, com somente 32 funcionários para cada um no geral. Só 3 dos 80 que estão em operação possuem mais de 100 empresas atreladas. Dessa forma, os parques do Brasil ainda são jovens e pequenos, apontando grande potencial de crescimento para o futuro, na medida em que forem se tornando mais maduros. E esse crescimento tem tudo para acontecer porque o Brasil já mostrou esse potencial. Olha só, de 2000 a 2021, nós saímos de 80 parques em operação em outubro de 2022. E não para por aí, ainda temos 8 parques em processo de planejamento e outros 8 em processo de implantação. É interessante dizer que as áreas em que esses polos atuam são muito diversas. Elas vão desde a tecnologia da informação, a famosa TI, até biotecnologia, economia criativa e agronegócio, o que prova que estão se abrindo novas formas de empreendedorismo de inovação no Brasil. Mas agora que você já sabe que o Brasil possui não só um, mas vários parques tecnológicos,
é importante que a gente veja como nós podemos fomentar esses que já existem. Para que o país possa alcançar um nível de inovação tecnológica competitivo, é necessário estabelecer um ecossistema de inovação. Assim, as universidades têm um papel-chave por meio da transferência de tecnologia, da aceleração de empresas e da condução dos esforços de renovação. O Parque de Porto Alegre pertence à Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O Polo de Belo Horizonte existe pela união da Universidade Federal de Minas Gerais, o Governo Mineiro, a Sebrae e a Federação das Indústrias de Minas Gerais. E o Vale do Silício nunca se tornaria o que é se não estivesse nos arredores de Stanford e Berkeley. As universidades empreendedoras se esforçam muito para usar o conhecimento que geram na promoção do desenvolvimento. E como eu falei antes, os governos também são essenciais para esses parques. Governos, universidades e a iniciativa privada devem se unir nesses projetos para promover um robusto desenvolvimento econômico e social. Aí, todos saem vencendo. Você sabia que a maior comunidade de empreendedorismo digital do Brasil está na capital mineira? Trata-se de um conjunto de startups, empresas focadas na inovação tecnológica. A comunidade de Belo Horizonte, localizada no bairro São Pedro, venceu o prêmio Spark Awards 2014, uma espécie de Oscar do empreendedorismo digital. E o governo brasileiro, como vem atuando? Segundo uma pesquisa de 2019, os subsídios de facilidades e os incentivos fiscais federais cresceram, mas os municipais e estaduais caíram. Ou seja, o governo federal tem feito a parte dele, mas os estados e os municípios não. Os parques tecnológicos receberam em 2019 um questionário do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações sobre o que eles julgavam necessário para melhorar seu desempenho e para o desenvolvimento dos seus projetos. Sobre as políticas públicas, 97% dos polos afirmaram que a redução da carga tributária é fundamental. Depois, incentivos fiscais, seguidos de auxílio na atração de investidores e melhores condições para financiamento. Pelas respostas, também ficou claro que é bastante importante que o governo federal estimule os estados a criarem políticas públicas de apoio aos parques e que ele também fortaleça as universidades que produzem conhecimento de vanguarda. Incentivos fiscais também foram cobrados, facilitação de linhas de crédito bancário, além do desenvolvimento de ações de marketing para fortalecer as marcas de empresas dos parques, porque assim fica mais fácil atrair investimentos e fazer negócios. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo nunca sequer ouviram falar do Porto Digital ou do Agropolo? E novamente, promover uma sincronia total e absoluta entre todas as partes que formam um parque, tanto as públicas quanto as privadas, é um dos pontos mais importantes para os gestores dos parques. Mas outra coisa também ficou evidente nessa pesquisa, e se quiser, você vai até poder tirar proveito desse problema. É que os administradores dos parques têm uma enorme dificuldade em encontrar mão de obra. 76% dos parques em operação afirmaram que possuem equipes insuficientes para a realização do seu trabalho. Eles também alegaram uma dificuldade em reter os talentos, além da falta de capacitação de quem está disponível no mercado. Só 5% dos parques responderam que não tem nenhum tipo de problema com a equipe. É que o nível de qualificação médio de quem trabalha em um setor da tecnologia como esses é bem alto. 74% dos empregados deles têm curso superior, divididos assim: 45% têm só o terceiro grau completo, 8% também têm mestrado, 15% têm alguma especialização lato sensu, 5% têm doutorado e 1% pós-doutorado. As áreas em que eles mais contratam são administração, comunicação, finanças e desenvolvimento de projetos. Então, olha aí, se você tem formação ou interesse em algumas dessas áreas, pode ser que consiga uma vaga nesse setor e vá fazer parte de um desses times que são imprescindíveis para o futuro do nosso país. Você sabia que o Brasil tinha um potencial assim tão grande na produção de conhecimento e de inovação? Muitos brasileiros achariam uma piada de mau gosto se alguém lhes dissesse que o Brasil, na realidade, é uma potência na produção de conhecimento, produtos e serviços de inovação. Mas nós não temos o 7º maior parque tecnológico à toa, e com o potencial de, num futuro próximo, até superar os polos de Tel Aviv e Estocolmo. É um jogo que deve ser ganho no longo prazo, onde todos os setores da sociedade se unem em prol da geração de conhecimento e, mais do que isso, de inovação e de riqueza, e que já está dando muito certo. Agora, você quer descobrir como eu fiz para produzir esse vídeo que acabamos de assistir e como criei um negócio altamente lucrativo a partir disso?
Eu deixei uma aula rápida e gratuita no primeiro link da descrição, ensinando como qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Sim, gratuita. Assiste lá. Uma empresa brasileira que é uma das maiores empresas do mundo, respeitada mundo afora. Eu estou falando da Embraer. Quer saber como ela se tornou uma das maiores companhias do mundo e como ela ainda vai crescer muito mais no futuro, dando orgulho para o Brasil? Então clique no vídeo aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!